William Arão com o Gerson no meio, que não seja uma coisa que seja esquecida, que possa ser retomada. Você teve principalmente a experiência do Pedro com o Gabigol na frente, que muita gente vem cobrando há um tempo, mas eles tiveram raríssimos minutos com o Rogério juntos. Me parece que o jogo mostrou, primeiro, algo típico de dois jogadores que não estão habituados a jogar juntos. Nem sempre a ocupação de espaços e o entendimento entre eles, a troca de passes, as tabelas, foi tão automático. Mas, por característica, são dois jogadores que podem ser complementares. O difícil é, pela forma como o Flamengo joga, pelos dois meias que o Flamengo tem partindo dos lados, pela característica do Bruno Henrique também, que é um outro atacante, é você montar um entorno para que esses dois joguem juntos. Que time escalar em torno desses dois jogadores para poder ter o Pedro e o Gabigol juntos? Não me parece tão simples. Eu acho que essa é uma grande questão, hein, Ricardinho? A gente está acostumado a ver o Flamengo aí desde a temporada passada, e retrasada, na verdade, com esse quarteto ali, né? Vitor Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E quando você coloca um Pedro, é um elemento, entre aspas, estranho a esse quarteto. Claro que hoje não era essa formação, mas pensando numa formação que fosse assim, a semelhança de quem que o Pedro pode jogar ou não, é uma bobagem a gente pensar que o Pedro pode jogar a semelhança pelas características. Olha o campinho, o Ricardinho, o Diego Alves, a escalação inicial do jogo hoje contra o Volta Redonda. Mateuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e René. Então você tem ali uma zaga, um setor defensivo completamente diferente. O William Arão de volante, atrás do Gerson. O Michael e o Vitinho, né? Os meias reservas, pelos lados, né? No lugar de Arrascaeta e Everton Ribeiro, Vitinho e Michael. E o Gabigol e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, que descansou. Ricardinho, é bobagem procurar manter o quarteto ofensivo se Pedro está em campo? Ou você acha que esse jogador, sim, pode fazer uma aproximação com o ataque? Ou o contrário, Gabigol pode ser recuado? Como é que você acha que encaixa esses dois? Gabi, primeiro, feliz do Rogério e do Flamengo, que tem o Pedro como opção, né? Porque você ter um jogador desse nível e ter que quebrar a cabeça para um atacante desse nível, ter que quebrar a cabeça para arrumar um espaço para ele na equipe, é um problema bom, né, que qualquer treinador quer ter, né, principalmente atualmente no futebol brasileiro. Acho que o Pedro, ele tem a característica dele diferente da do Gabriel, diferente da do Bruno Henrique, e ele oferece essa opção de mobilidade, sim, mas é um jogador mais de área, é um jogador que joga mais entre os zagueiros, que de repente faz um trabalho de pivô, que dá uma opção e característica diferente para esse ataque. Nesse momento, por mais que o Pedro seja um artilheiro, um grande atacante, eu considero um bom atacante, ele não tem espaço nesse ataque do Flamengo com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, da forma com que o Flamengo joga. Mas ele é uma opção, dentro das suas características, não só interessante, mas necessária. Nem todos os jogos, esse quarteto que a gente fala do Flamengo, vai encaixar em relação aos adversários. E aí o Rogério vai precisar ter essa alternativa de qualidade, que é o Pedro. O que ele fez hoje? Hoje ele optou por jogar os dois juntos, algo que pela primeira vez ele colocou desde o início. Por quê? Para observar característica, posicionamento, dentro dos próximos jogos, de repente na terça-feira ele ter essa necessidade, ele poder utilizar, diferentemente dos outros jogos. Hoje ele teve Michael e Vitinho pelo lado, que são jogadores de velocidade, diferentes, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que são mais construtores de jogada, né? Então, colocou o Arão de volante. O Arão deve continuar como zagueiro, porque ele tá formando uma dupla com o Rodrigo Caio muito boa, né? E uma saída de bola boa, mas hoje voltou à sua posição de origem, também uma observação. Deu descanso para os laterais, que desafogam o jogo do Flamengo, né? Para o Diego, que o último jogo teve muito bem, né, no jogo da Libertadores, de muito destaque, se encaixou bem ali no meio com o Gerson. Então, quando você tem elenco, e é o caso do Flamengo, você pode fazer essas observações, descansar alguns jogadores, e mesmo assim você continua com performance, com resultado. Acho que é o caso do Flamengo.
Vocês acham que foi, Ricardinho, uma observação, e Mansur, colocar o Arão hoje, a opção de colocar o Arão ali como de volta à sua função de volante? É difícil a gente entrar na mente do Rogério, mas... Claro que ele estava descansando o Diego, só para eu completar. Né? Para parecer que foi uma mudança de, eu quis botar, mas é uma observação de voltar com ele ali, como ele funciona na frente de uma zaga... É porque, em tese, ele tinha João Gomes, se ele quisesse um meia de mais, um volante de um pouco mais de saída, qualidade de passe, capacidade de se aproximar também da área adversária, ou ele tinha até o Hugo Moura, que é uma característica um pouco mais de um camisa 5, digamos assim. Ele tinha esse jogador e os dois ficaram no banco. Eu acho que... eu não acho que esse jogo determine que ele pretenda fazer essa mudança agora, porque é algo que tem o seu funcionamento sendo desenvolvido dando benefícios ao time na saída de bola, criando algumas questões, alguns desequilíbrios eventuais que o Flamengo, por vezes, precisa resolver também nas partidas. São 2 pontos. Eu não creio que esse jogo determine que ele pretenda mudar, mas eu acho também que ele permite que ele mantenha essa rotina viva na memória dos jogadores. Ou seja, se em algum momento, em algum tipo de jogo em que o Flamengo precisa ter algum tipo diferente de cuidados, algum tipo diferente de proposta de jogo, com algum adversário que impõe alguns tipos de risco, ele possa ter essa alternativa ainda, vamos dizer, fresca na memória dos jogadores. Eu acho que está mais por aí. Da mesma maneira que o Pedro e o Gabigol. A utilização hoje não significa que ele amanhã vai lançá-los como uma opção inicial. Foi uma opção para esse jogo e testada também, o Ricardinho observou bem, o Flamengo não tem o substituto para os seus meias ofensivos. Eles foram utilizados num contexto muito diferente do time titular, com 2 jogadores de mais agressividade, mais características de atacantes partindo pelo lado. E até nos últimos, o Flamengo tinha o volume, mas nos últimos metros de campo não tinha a fineza da solução das jogadas do último passe para a criação. Por isso que o Flamengo não teve um volume de chances tão grande assim também. Ricardinho, concorda? Acha que o Arão ali é só algo para manter essa memória ativa do que realmente uma mudança? Eu acho que é para, sim, para o Arão ser observado, né? Apesar de ser a função dele, a posição de origem dele, mas dentro de uma necessidade que ele possa estar atuando também como volante, até porque esse Bruno Viana, o zagueiro, chegou e tem atuado bem, né? Ele tem jogado bem, só que o Arão, zagueiro, melhorou a saída de bola do Flamengo, melhorou a qualidade de jogo, da construção das jogadas com o Rodrigo Caio, agora é o Rodrigo machucado, tem o Bruno Viana, que é uma opção também. Então, acho que o jogo de hoje serviu para o Rogério para fazer algumas observações. Talvez o Arão novamente de volante, não que ele vá jogar assim na terça-feira, mas na função dele original. Gabriel e Pedro juntos, velocidade pelo lado com Michel e o Vitinho. Ausência dos 2 laterais para dar mais jogo para o Mateuzinho, que é um jovem, né? Também René do lado esquerdo. Descanso para o Diego, que entrou muito bem no time, se reinventou, vamos colocar assim, porque ele sempre foi um meia perto dos atacantes e conforme a carreira foi passando, ele jogando um pouquinho mais atrás com o Gerson, tem jogado muito bem, não só com a bola, mas em termos de posicionamento. Hoje ele recebeu esse descanso. O Flamengo tem elenco e com esse elenco o Rogério faz as suas observações, mexe com as peças que ele tem à disposição e consegue manter os jogadores em boas condições físicas e também ter alternativas de utilização nos jogos importantes, decisivos. E o Rogério Ceni foi perguntado sobre tudo isso. Vamos ouvir o que o treinador disse a respeito de Pedro Gabigol e sobre a Taça Guanabara. Eu também fico feliz com, né, a gente não conhece tanto, né, o Campeonato Carioca, assim, mas eu acho que tem um significado especial a Taça Guanabara, né? O clube que mais conquistou 23 vezes, se eu não me engano. Exato. Hoje. Eu acho que é um título importante de se comemorar na noite de hoje. Amanhã a gente já volta a trabalhar. Eu acho que fizeram um bom jogo, uma pena nenhum dos dois ter feito gol, né? Hoje Vitinho e Michael foram premiados com os gols.
talvez um pouquinho de falta de entrosamento, até porque eles jogam pouco juntos, né? Mas em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, os dois, sem dúvida nenhuma, podem jogar juntos. Eu gostei bastante, assisti o jogo, né, contra a LDU. Achei uma equipe que, apesar do gramado sintético fazer com que a bola dê muito mais velocidade, uma equipe que troca muita bola, tem um sistema peculiar de jogo. Essa é uma chave mais equilibrada do que todos já imaginavam. Muito bem, falando já, projetando, né, o Rogério Ceni a partida importante da Libertadores. União La Calera. União La Calera na terça-feira no Maracanã. Só uma breve pitaco aqui. Eu fiquei imaginando o Diego no lugar do Everton Ribeiro, mantido não para o jogo da União La Calera, mas a gente tem discutido aí um futuro de Everton Ribeiro quando não está bem, etc. e tal. Acho que seria uma loucura do Rogério Ceni em algum momento, não nesse jogo, mas em algum momento, não. Só com uma mudança, por exemplo, para um 4-2-3-1, né? No 4-4-2 que o Flamengo parte, em que os meias partem do lado, especialmente pelo lado direito, pelo lado esquerdo, às vezes, em alguns jogos, você teve até uma troca, uma inversão, que é muito feita naturalmente já pelo entrosamento entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta, tanto de buscar o fundo na fase ofensiva, quando por vezes, quando o time não tem a bola, deles eventualmente, é mais comum o Arrascaeta fazer essa volta pelo lado, recompondo a marcação, mas muitas vezes o Bruno Henrique fazer. Pelo lado direito, eu não imagino que você vai dar ao Diego, além dessa, nesse momento da carreira, você vai dar a função para ele de fazer esse retorno pelo lado direito com o lateral. Num 4-2-3-1, fazendo o Diego ser o meia central, o Arrascaeta pelo lado, aí eventualmente passando o Bruno Henrique para a direita, ele já jogou pelo lado direito, mas se sente mais confortável pela esquerda, até poderia encaixar, mas você também desacomoda um pouco o próprio Bruno Henrique em termos de lado. Ele obviamente pode jogar pela direita, mas ele tem se sentido muito mais à vontade pelo outro lado. Sim, vamos ver, da cartola de Rogério Ceni que sai, mas enfim, o time parece aí bem preparado para o próximo jogo. Nas vezes em que foi preciso o Flamengo, desde a época do Jesus, em poucos jogos do início da passagem do Jesus, e o Rogério Ceni no início do jogo com o Vasco, quando ele precisou colocar um dos meias para a direita, e não era o Everton Ribeiro, no jogo com o Vasco ele começou com o Gerson fazendo esse lado direito, numa formação um pouco diferente, mas não é muito habitual, né? Do Ilharão com o Gerson no meio, que não seja uma coisa que seja esquecida, que possa ser retomada. Você teve principalmente a experiência do Pedro com o Gabigol na frente, que muita gente vem cobrando há um tempo, mas eles tiveram raríssimos minutos com o Rogério juntos. Me parece que o jogo mostrou, primeiro, algo típico de dois jogadores que não estão habituados a jogar juntos. Nem sempre a ocupação de espaços e o entendimento entre eles, a troca de passes, as tabelas, foi tão automático. Mas, por característica, são dois jogadores que podem ser complementares. O difícil é, pela forma como o Flamengo joga, pelos dois meias que o Flamengo tem partindo dos lados, pela característica do Bruno Henrique também, que é um outro atacante, é você montar um entorno para que esses dois joguem juntos. Que time escalar em torno desses dois jogadores para poder ter o Pedro e o Gabigol juntos? Não me parece tão simples. Eu acho que essa é uma grande questão, hein, Ricardinho? A gente está acostumado a ver o Flamengo aí desde a temporada passada, e retrasada, na verdade, com esse quarteto ali, né? Vitor Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E quando você coloca um Pedro, é um elemento, entre aspas, estranho a esse quarteto. Claro que hoje não era essa formação, mas pensando numa formação que fosse assim, a semelhança de quem que o Pedro pode jogar ou não, é uma bobagem a gente pensar que o Pedro pode jogar a semelhança pelas características. Olha o campinho, o Ricardinho, o Diego Alves, a escalação inicial do jogo hoje contra o Volta Redonda. Mateuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e René. Então você tem ali uma zaga, um setor defensivo completamente diferente. O William Arão de volante, atrás do Gerson. O Michael e o Vitinho, né, os meias reservas, pelos lados, né, no lugar de Arrascaeta e Everton Ribeiro, Vitinho e Michael, e o Gabigol e o Pedro no lugar do Bruno Henrique, que descansou. Ricardinho, é bobagem procurar manter o quarteto ofensivo se Pedro está em campo? Ou você acha que esse jogador, sim, pode fazer uma aproximação com o ataque? Ou o contrário, Gabigol pode ser recuado? Como é que você acha que encaixa esses dois? Gabi, primeiro, feliz do Rogério e do Flamengo, que tem o Pedro como opção, né? Porque você ter um jogador desse nível e ter que quebrar a cabeça para um atacante desse nível, ter que quebrar a cabeça para arrumar um espaço para ele na equipe, é um problema bom, né, que qualquer treinador quer ter, né, principalmente atualmente no futebol brasileiro.
Acho que o Pedro ele tem a característica dele diferente da do Gabriel, diferente da do Bruno Henrique, e ele oferece essa opção de mobilidade, sim, mas é um jogador mais de área, é um jogador que joga mais entre os zagueiros, que de repente faz um trabalho de pivô, que dá uma opção e característica diferente para esse ataque. Nesse momento, por mais que o Pedro seja um artilheiro, um grande atacante, eu considero um bom atacante, ele não tem espaço nesse ataque do Flamengo com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, da forma com que o Flamengo joga. Mas ele é uma opção, dentro das suas características, não só interessante, mas necessária. Nem todos os jogos, esse quarteto que a gente fala do Flamengo, vai encaixar em relação aos adversários. E aí o Rogério vai precisar ter essa alternativa de qualidade, que é o Pedro. O que ele fez hoje? Hoje ele optou por jogar os dois juntos, algo que pela primeira vez ele colocou desde o início. Por quê? Para observar característica, posicionamento, dentro dos próximos jogos, de repente na terça-feira ele ter essa necessidade, ele poder utilizar. Diferentemente dos outros jogos, hoje ele teve Michael e Vitinho pelo lado, que são jogadores de velocidade diferentes, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que são mais construtores de jogada, né? Então, colocou o Arão de volante. O Arão deve continuar como zagueiro, porque ele tá formando uma dupla com o Rodrigo Caio muito boa, né? E uma saída de bola boa, mas hoje voltou à sua posição de origem, também uma observação. Deu descanso para os laterais, que desafogam o jogo do Flamengo, né? Para o Diego, que o último jogo teve muito bem, né? No jogo da Libertadores, de muito destaque, se encaixou bem ali no meio com o Gerson. Então, quando você tem elenco, e é o caso do Flamengo, você pode fazer essas observações, descansar alguns jogadores, e mesmo assim você continua com performance, com resultado. Acho que é o caso do Flamengo. Vocês acham que foi, Ricardinho, uma observação, e Mansur, colocar o Arão hoje, a opção de colocar o Arão ali como de volta à sua função de volante? É difícil a gente entrar na mente do Rogério, mas... Claro que ele estava descansando o Diego, só para eu completar. Né? Para parecer que foi uma mudança de, eu quis botar, mas é uma observação de voltar com ele ali, como ele funciona na frente de uma zaga... Porque em tese ele tinha João Gomes, se ele quisesse um meia de mais, um volante de um pouco mais de saída, qualidade de passe, capacidade de se aproximar também da área adversária, ou ele tinha até o Hugo Moura, que é uma característica um pouco mais de um camisa 5, digamos assim. Ele tinha esse jogador e os dois ficaram no banco. Eu acho que... eu não acho que esse jogo determine que ele pretenda fazer essa mudança agora, porque é algo que tem o seu funcionamento sendo desenvolvido dando benefícios ao time na saída de bola, criando algumas questões, alguns desequilíbrios eventuais que o Flamengo, por vezes, precisa resolver também nas partidas. São dois pontos. Eu não creio que esse jogo determine que ele pretenda mudar, mas eu acho também que ele permite que ele mantenha essa rotina viva na memória dos jogadores. Ou seja, se em algum momento, em algum tipo de jogo em que o Flamengo precisa ter algum tipo diferente de cuidados, algum tipo diferente de proposta de jogo, com algum adversário que impõe alguns tipos de risco, ele possa ter essa alternativa ainda, vamos dizer, fresca na memória dos jogadores. Eu acho que está mais por aí. Da mesma maneira que o Pedro e o Gabigol. A utilização hoje não significa que ele amanhã vai lançá-los como uma opção inicial. Foi uma opção para esse jogo e testada também, o Ricardinho observou bem, o Flamengo não tem o substituto para os seus meias ofensivos. Eles foram utilizados num contexto muito diferente do time titular, com dois jogadores de mais agressividade, mais características de atacantes partindo pelo lado. E até nos últimos, o Flamengo tinha o volume, mas nos últimos metros de campo não tinha a fineza da solução das jogadas do último passe para a criação. Por isso que o Flamengo não teve um volume de chances tão grande assim também. Ricardinho, concorda? Acha que o Arão ali é só algo para manter essa memória ativa do que realmente uma mudança? Eu acho que é para o Arão ser observado, né? Apesar de ser a função dele, a posição de origem dele, mas dentro de uma necessidade que ele possa estar atuando também como volante, até porque esse Bruno Viana, o zagueiro, chegou e tem atuado bem, né? Ele tem jogado bem, só que o Arão, zagueiro, melhorou a saída de bola do Flamengo,
melhorou a qualidade de jogo, da construção das jogadas com o Rodrigo Caio. Agora é o Rodrigo machucado, tem o Bruno Viana, que é uma opção também. Então, acho que o jogo de hoje serviu para o Rogério para fazer algumas observações. Talvez o Arão novamente de volante, não que ele vá jogar assim na terça-feira, mas na função dele original. Gabriel e Pedro juntos, velocidade pelo lado com Michel e o Vitinho. Ausência dos dois laterais para dar mais jogo para o Mateuzinho, que é um jovem, né? Também René do lado esquerdo. Descanso para o Diego, que entrou muito bem no time, se reinventou, vamos colocar assim, porque ele sempre foi um meia perto dos atacantes e conforme a carreira foi passando, ele jogando um pouquinho mais atrás com o Gerson, tem jogado muito bem, não só com a bola, mas em termos de posicionamento. Hoje ele recebeu esse descanso. O Flamengo tem elenco e com esse elenco o Rogério faz as suas observações, mexe com as peças que ele tem à disposição e consegue manter os jogadores em boas condições físicas e também ter alternativas de utilização nos jogos importantes, decisivos. E o Rogério Ceni foi perguntado sobre tudo isso. Vamos ouvir o que o treinador disse a respeito de Pedro Gabigol e sobre a Taça Guanabara. Eu também fico feliz com, né, a gente não conhece tanto, né, o Campeonato Carioca, assim, mas eu acho que tem um significado especial a Taça Guanabara, né? O clube que mais conquistou 23 vezes, se eu não me engano. Exato. Hoje. Eu acho que é um título importante de se comemorar na noite de hoje. Amanhã a gente já volta a trabalhar. Eu acho que fizeram um bom jogo, uma pena nenhum dos dois ter feito gol, né? Hoje Vitinho e Michael foram premiados com os gols. Talvez um pouquinho de falta de entrosamento, até porque eles jogam pouco juntos, né? Mas em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, os dois, sem dúvida nenhuma, podem jogar juntos. Eu gostei bastante, assisti o jogo, né, contra a LDU. Achei uma equipe que, apesar do gramado sintético fazer com que a bola dê muito mais velocidade, uma equipe que troca muita bola, tem um sistema peculiar de jogo. Essa é uma chave mais equilibrada do que todos já imaginavam. Muito bem, falando já, projetando, né, o Rogério Ceni a partida importante da Libertadores. União La Calera. União La Calera na terça-feira no Maracanã. Só uma breve pitaco aqui. Eu fiquei imaginando o Diego no lugar do Everton Ribeiro, mantido não para o jogo da União La Calera, mas a gente tem discutido aí um futuro de Everton Ribeiro quando não está bem, etc. e tal. Acho que seria uma loucura do Rogério Ceni em algum momento? Não nesse jogo, mas em algum momento não? Só com uma mudança, por exemplo, para um 4-2-3-1, né? No 4-4-2 que o Flamengo parte, em que os meias partem do lado, especialmente pelo lado direito, pelo lado esquerdo, às vezes, em alguns jogos, você teve até uma troca, uma inversão, que é muito feita naturalmente já pelo entrosamento entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta, tanto de buscar o fundo na fase ofensiva, quando por vezes, quando o time não tem a bola, deles eventualmente, é mais comum o Arrascaeta fazer essa volta pelo lado, recompondo a marcação, mas muitas vezes o Bruno Henrique fazer. Pelo lado direito, eu não imagino que você vá dar ao Diego, além dessa, nesse momento da carreira, você vai dar a função para ele de fazer esse retorno pelo lado direito com o lateral. Num 4-2-3-1, fazendo o Diego ser o meia central, o Arrascaeta pelo lado, aí eventualmente passando o Bruno Henrique para a direita, ele já jogou pelo lado direito, mas se sente mais confortável pela esquerda, até poderia encaixar, mas você também desacomoda um pouco o próprio Bruno Henrique em termos de lado. Ele obviamente pode jogar pela direita, mas ele tem se sentido muito mais à vontade pelo outro lado. Sim, vamos ver, da cartola de Rogério Ceni que sai, mas enfim, o time parece aí bem preparado para o próximo jogo. Nas vezes em que foi preciso o Flamengo, desde a época do Jesus, em poucos jogos do início da passagem do Jesus, e o Rogério Ceni no início do jogo com o Vasco, quando ele precisou colocar um dos meias para a direita, e não era o Everton Ribeiro, no jogo com o Vasco ele começou com o Gerson fazendo esse lado direito, numa formação um pouco diferente, mas não é muito habitual, né? Sim.